Seiya vs Medaka Épica Batalha, A. Kurokami Medaka. Poderes e habilidades: super força, velocidade, durabilidade, reflexos automáticos, capacidade de esconder uma variedade de armas em suas roupas, independentemente de seu tamanho. Força. Medaka tem força para quebrar um taco de beisebol de metal. Tem força para jogar um zen a alguns metros. Ela tem força para arrastar uma parte da escola, quando ela está presa com os fios de um zen. Tem força para parar um soco da Koga e jogá-la longe com um golpe. Koga tem força para quebrar o chão de concreto da torre do relógio, e passa por 2 andares. Com um golpe, ela conseguiu romper todos os órgãos do Odo. Ela conseguiu ter força para ferir Eriko. Resistência, velocidade e o DN da Medaka. Resistência: leva uma bola de demolição na cabeça. Cada uma pesa 30 kg. Leva outra na costela e continua de pé. Leva uma joelhada na cabeça do homem mais forte da 13 Parry. Luta por 3 dias seguidos contra o Hinokage. Leva um soco do Iko, e mesmo assim aplica uma chave nele. Ao aplicar o golpe, tem seu ombro deslocado, e ainda luta. E leva uma surra dele. Velocidade: se move tão rápido que tira suas roupas antes que um Zen perceba, fazendo ele achar que seus golpes acertaram. Um Zen coloca uma bomba na sala. Ela molha as bombas, chuta algumas na janela. E pega 3 pessoas e as colocam em um armário, e tira e sai da sala, antes da explosão. A anormalidade original da Medaka, onde ela pode copiar outras anormalidades, minus e técnicas. Nas explica que ela pode copiar a habilidade e usar 120% do poder dela, da própria Medaka no caso. Nas explica sobre ela adequar as anormalidades. Maguro explica que ela pode usar a anormalidade perfeitamente e usar melhor que o próprio usuário, melhor, não mais forte. Fraquezas: não consegue copiar, aprender com o Dende, coisas que não entende, mesma coisa com estilos. All Fiction: não pode apagar qualquer coisa da existência, ela não pode apagar coisas com fortes sentimentos, inclusive seres humanos. Ela afirma que não poderia copiar a força do Iko, já que ela excede sua capacidade física. A Medaka não aguentaria, pois a personagem tem limites e fraquezas. 1. Como não poder copiar habilidades de quem seja fisicamente mais forte do que ela. 2. Ela também não pode copiar habilidades de inimigos que tenham 100% de controle sobre suas habilidades, porque ela só pode copiar habilidades incompletas que seus oponentes não tenham dominado 100% das mesmas. 3. Ela não pode usar o Kurakami Fenton sem se ferir. O maior feito da Medaka com o Kurokami Fenton que aumenta a potência da Medaka foi esse. No capítulo 30 do mangá, o Kurokami Fenton deixa a Medaka bastante ferida pelo fato dela se chocar com a resistência do ar ao ter que romper a barreira do som. Isso acontece porque o Kurokami Fenton funciona tipo um Kaioken no sentido que ele aumenta o poder de ataque, mas em troca disso ele causa danos no corpo. Depois lá pra frente na batalha final do mangá contra a Iko, ela cria o Kurokami final para evitar os danos e manter todo o seu poder ao superar a barreira do som. Mas também tem toda uma explicação de que quanto mais rápido se move, mais a resistência do ar a força a desacelerar. Ou seja, se até para atingir a velocidade do som sem se ferir, a Medaka precisa usar o Kurokami final para atingir a velocidade da luz. Então, ela poderia até morrer esmagada pela resistência do ar. Pode conferir isso agora, nessas skins do capítulo 180 do mangá, toda a lógica por trás do Kurokami final. Isso tudo comprova que as citações de velocidade da luz em Medaka Box são hipérboles. Caso você não saiba o que é hipérbole, aqui vai uma explicação rápida. Hipérbole significa exagero, figura de linguagem expressiva que enfatiza através do exagero da significação linguística. Exemplo: morrer de rir. Quando alguém diz isso pra você, a pessoa não está dizendo que vai literalmente morrer rindo. O que ela está fazendo é apenas exagerando na frase. Ou seja, isso significa que personagens inferiores a Medaka exageram na velocidade dela por ela ser muito mais rápida do que eles.
E eles usam exagero de expressão para dizerem isso. Medaka base pode ser considerada como tendo velocidade hipersônica, e com o Kurakami Phantom pode ser considerada acima da velocidade do som. Detalhes do All Fiction, Shion. Medaka não pode copiar seres fisicamente superiores a ela. Medaka descreve a força de Iiko como sendo de outra dimensão e que se tentasse copiar isso, a quebraria. E Iiko também era capaz de anular todas as habilidades da Medaka, apenas por ele ser mais forte que ela. E para humilhar mais ainda a Medaka, Iiko ainda era imune às habilidades da Medaka em um corpo mais fraco que o original dele. E Iiko neste corpo inferior continuou anulando as habilidades da Medaka e a humilhando. Detalhe que o maior feito destrutivo de Iiko nesse corpo mais fraco foi ele ter destruído um hospital. É isso mesmo, meus amigos, um ser que batia em personagens que destruíam prédios, e que depois foi para um nível de destruição de hospital, fez as habilidades da Medaka serem inúteis contra ele e fez da Medaka seu saco de pancadas. Se um personagem com esse nível de destruição fez isso com Medaka, imaginem agora personagens com níveis de destruição realmente fortes e com feitos explícitos. Nome: Seiya. Altura: 1,65. Peso: 53 kg. Aniversário: 1º de dezembro de 1973. Tipo sanguíneo: B. Local de nascimento: Japão. Poderes e habilidades: destruição de átomos, manipulação de energia, super força, super velocidade, resistência à destruição de átomos, rajadas de energia. Pode se adaptar a técnicas vistas ou sofridas uma vez através da observação dos componentes do ataque. E técnicas notáveis: punho do meteoro de Pégaso, uma técnica que transforma inúmeros punhos que excedem a velocidade do som em estrelas cadentes. Seu poder aumenta com o tamanho do cosmo queimado. O punho do cometa de Pegasus, uma ótima técnica que coleta e atira punhos de meteoros dispersos em um ponto como um pedaço de cometa. O golpe é 100 vezes mais poderoso que o meteoro de Pegasus. Os Pegasus Rolling Crash, uma técnica que estrangula o oponente e sobe com ele no ar, enquanto gira violentamente e atinge o chão do céu com aquele impulso. Destruição de átomos. Para entender a destruição de átomos, nós primeiro devemos saber como funciona o cosmo. É afirmado que o poder dos cavaleiros é originário da criação cósmica, e que eles extraem o poder dela. É afirmado também que, quando eleva seu cosmo, os cavaleiros são capazes de fazer seus punhos virarem estrelas cadentes, além de rachar as estrelas e partir a terra ao meio. Basicamente, a armadura funciona em conjunto com a força de espírito e o cosmo do seu usuário. Sem o cosmos, a armadura não passa de um objeto pesado, mas quando você eleva seu cosmo, ela basicamente faz parte do seu corpo, ficando mais resistente e poderosa. Cavaleiros com seu poder cósmico também são capazes de concentrar seu poder em um único ponto. Com isso, eles são capazes de atacar seus inimigos com um grande poder destrutivo sem precisarem mandar tudo ao seu redor para os ares. Com esse poder de concentrar a energia cósmica em um único ponto, 3 Cavaleiros de Ouro são capazes de fazer a técnica proibida chamada Exclamação de Atena. Essa técnica só é possível ser feita com o poder de 3 Cavaleiros de Ouro. Eles concentram toda a sua energia cósmica em um único ponto e fazem um poder cósmico gigantesco que é equivalente à energia do Big Bang. Algumas pessoas dizem, mas em Saint Seiya, eles não destroem nenhuma casa. Quando não acontece grande destruição no santuário é porque o santuário é protegido por uma barreira extremamente poderosa, feita pelo cosmo da própria deusa Atena que o protege de ações externas, ou ações de dentro para fora contra o mundo humano. É por conta desse fato que quando os personagens lutam não acontecem grandes destruição, ou o planeta é destruído, lembrando que apenas a existência de Atena no passado poderia levar o fim de todo o universo. Cavaleiros podem concentrar ataques num único ponto, o que aumenta centenas de vezes o poder de ataque. Cavaleiros também podem destruir os átomos. Tudo no universo é feito de átomos, pessoas, pedras, planetas, estrelas, galáxia e etc. Os cavaleiros com poder de destruir os átomos são capazes de ignorar a resistência das coisas, como estrelas, galáxias, ou a resistência de seus inimigos.
ou seja, eles podem atacar seus inimigos com um enorme poder destrutivo focado em um único ponto, o que faz eles poderem atacar com grandes níveis de poder, mas sem precisarem mandar tudo pros ares, até porque eles precisam saber controlar seus cosmos para conseguirem as armaduras, e precisam proteger a Terra, e não destruir a Terra, e acabar matando inocentes. Força A. Soca o chão com tanta força que cria uma enorme cratera, que foi comparada a uma queda de meteoro. Velocidade. Antes de dominar totalmente seu Ryuseiken, lança 85 socos por segundo. Domina seu cosmo o suficiente para dar um soco que quebra a barreira do som. Seu Pegasus Ryuseiken original lança mais de 100 socos por segundo. Detecta uma abertura de milissegundos e derrota Shiryu. Quão poderoso é o Seiya de armadura divina? Para saber o nível do Seiya divino, primeiro precisamos saber o nível de personagens inferiores a ele, como por exemplo, personagens menores em poder se comparados a ele. Um dos Cavaleiros de Ouro com o maior poder destrutivo é o Saga com sua técnica Explosão Galáctica. Com essa técnica ele é capaz de acertar seu inimigo com um poder destrutivo concentrado em um único ponto que é equivalente à destruição das estrelas da galáxia. Segundo o website oficial com informações oficiais vindas diretamente do japonês, muitas vezes quando o Saga ataca com sua explosão galáctica é mostrada uma ilustração de planetas sendo destruídos, e isso é mostrado para confirmar o poder do personagem para o telespectador. Se isso não é o suficiente, temos também o feito do Kenon saindo para fora do planeta e usando a explosão galáctica, causando uma explosão que destrói vários planetas distantes. Também tem o ataque que Athena deu em Hades, e que ecoou por toda a hiperdimensão. Seiya, sendo apenas um cavaleiro de bronze, foi capaz desse feito. Ao elevar seu cosmos, Seiya foi capaz de superar a explosão galáctica com o cometa de Pégaso, e nocauteia Saga. Antes desse feito, Seiya já tinha sido capaz de levar a explosão galáctica a queima-roupa, lembrando que essa técnica de Saga é capaz de destruir as estrelas da galáxia, estrelas no plural, o que significa que essa técnica é capaz de destruir todas as estrelas existentes em uma galáxia, e dessa maneira, como consequência, destruir uma galáxia, ou seja, Seiya com o sétimo sentido despertado é facilmente nível de destruição galáctica. Seiya com armadura de ouro de Sagitário é ainda mais poderoso, como por exemplo, ele foi capaz de ser mais rápido que a velocidade da luz, e foi capaz de fazer o poder de Poseidon não ter efeito nele, e tudo isso graças ao Cosmo, que é capaz de fazer os cavaleiros elevarem seu poder ao máximo, e com isso fazerem milagres. E vale lembrar que Poseidon, por ser um deus com cosmo divino, é infinitamente superior a todos os Cavaleiros de Ouro, e 3 Cavaleiros de Ouro podem fazer a exclamação de Athena, a mesma que é capaz de gerar o poder equivalente ao Big Bang, mesmo se 6 Cavaleiros de Ouro fossem fazer 2 exclamação de Athena, que seriam no nível de 2 Big Bangs, capazes de destruir 2 universos. Isso ainda não seria nada comparado ao poder de Poseidon, que assim como os Cavaleiros de Ouro são bem equivalentes uns aos outros, com os deuses não é tão diferente. Sendo assim, e seguindo a lógica do universo de Saint Seiya, Seiya Cavaleiro de Ouro de Sagitário elevando seu cosmo ao máximo seria facilmente capaz de chegar a níveis universais, e Seiya Armadura Divina dá um salto de poder mais imenso ainda. Seiya com armadura divina foi capaz de se igualar com Thanatos, e até mesmo superar e derrotar o deus Thanatos, que com seu poder divino foi capaz de destruir 5 armaduras divinas que seriam facilmente acima da escala universal. Seiya com a armadura divina de Pegasus foi capaz de superar Thanatos e o vencer, e seguindo a lógica do universo Saint Seiya, Seiya armadura divina seria com seu cosmo ao máximo nível multiversal, e até mesmo multiversal infinito por ter sido capaz de ferir Hades, o mesmo Hades que criou o submundo, e mantinha tudo com seu cosmo, mantinha o submundo, o Elísio, e o inferno, e tinha poder muito superior à hiperdimensão que tinha 10 bilhões de luzes que seriam 10 bilhões de galáxias, e 100 bilhões de escuridão. Sendo assim, Seiya armadura divina é extremamente poderoso com seu cosmo elevado ao máximo, e armadura divina, ele é multiversal e tem uma velocidade na escala de bilhões de vezes a velocidade da luz. Agora que acabamos de conhecer os participantes dessa batalha, chega de enrolação, e vamos ao que interessa. Está na hora de uma batalha mortal, e sem piedade, e
Seiya nessa batalha tinha vantagem, ele é mais rápido, ele pode separar átomo, e o átomo é a partícula base formadora de toda a matéria, e Medaka nunca levou um ataque capaz disso. Ainda existe o fato que Seiya foi capaz de fazer o coração do Shiryu parar de bater com seus socos, que estavam acima da velocidade do som, e Medaka fica tonta ao quebrar a barreira do som, e também existe o fato que ela pode ser nocauteada com um ataque acima da velocidade do som. Isso é um fato que já foi mostrado. Cavaleiros também podem destruir os átomos. Tudo no universo é feito de átomos, pessoas, pedras, planetas, estrelas, galáxia e etc. Os cavaleiros com poder de destruir os átomos são capazes de ignorar a resistência das coisas, como estrelas, galáxias, ou a resistência de seus inimigos. Ou seja, eles podem atacar seus inimigos com um enorme poder destrutivo focado em um único ponto, o que faz eles poderem atacar com grandes níveis de poder, mas sem precisarem mandar tudo pros ares. No capítulo 30 do mangá, o Kurokami Fenton deixa a Medaka bastante ferida pelo fato dela se chocar com a resistência do ar ao ter que romper a barreira do som. Isso acontece porque o Kurokami Fenton funciona tipo um Kaioken no sentido que ele aumenta o poder de ataque, mas em troca disso ele causa danos no corpo. Depois lá pra frente na batalha final do mangá contra Iiko, ela cria o Kurokami final para evitar os danos e manter todo o seu poder ao superar a barreira do som. Mas também tem toda uma explicação de que quanto mais rápido se move, mais a resistência do ar é força a desacelerar. Ou seja, se até para atingir a velocidade do som sem se ferir, a Medaka precisa usar o Kurokami final para atingir a velocidade da luz. Então, ela poderia até morrer esmagada pela resistência do ar. Pode conferir isso agora. Nessas skins do capítulo 180 do mangá, toda a lógica por trás do Kurokami final. Resumindo, se a própria Medaka se machuca muito, quando ela usa seu máximo para passar a barreira do som, um Seiya apenas com a armadura base, e atacando o golpe meteoro de Pegasus na Medaka, faria ele vencer ela, levando em consideração que o Seiya já foi capaz de superar a velocidade do som na luta contra Shiryu, e que com a armadura de bronze, ele é mais poderoso, a vitória certa com certeza seria dele, e isso sem esquecer que o Seiya pode destruir átomo, o que significa que ele poderia destruir os átomos que fazem o corpo da Medaka existir, ainda mais levando em conta que ela morreria se ninguém tivesse ido até a lua salvar ela, e Seiya tem um poder destrutivo muito maior que o dela. Ele não tem só poder maior, como ele leva vantagem em velocidade e resistência também, sem contar que Medaka pode cair para golpes acima do som, enquanto Seiya aguenta golpes na velocidade da luz, e ele ainda tem a vantagem de poder destruir átomos, e a Medaka não tem resistência à destruição de átomos. Todos esses fatos fazem Seiya ser o vencedor dessa batalha.